diferentemente antigamente, que era muito utilizado. Inclusive ele fez o favor de trazer um livro chamado O Astrologia Gálica, o original, não é? Que está em latim, da onde foi alguma parte da obra extraída pelo Minha Vida Perante os Astros, essa apostila. Foi até uma surpresa para mim, vocês veem o tamanho do original. Eu queria que vocês conhecessem. É a Bíblia dos astrólogos. Ele tem o original inteiro. Eu estou Não é original mesmo, mas ele está em latim. Quer sentar aqui? Ele vai falar sobre Eu tiro minha trave. Isso. Não quer que eu fale mais nada para apresentar ele, então eu vou deixar. Bom, eu queria só falar duas coisas antes de começar essa exposição. Primeiro, é relativo àquilo que o Facciolo colocou sobre o perigeu de Marte. Existe uma pesquisa de um ufólogo científico chamado Jacques Vallée. Ele escreveu um livro, um dossiê dos discos voadores, e ele catalogou uma quantidade imensa de aparições ufológicas associadas ao perigeu de Marte. Tá? Então, mais uma vez, confirmando aquilo que o Facciolo havia falado sobre incidentes aéreos e o perigeu de Marte. Tá? Detalhe, o Jacques Vallée não é astrólogo, ele não tem o menor interesse em afirmar ou dizer, falar das verdades da astrologia, porque a área dele, evidentemente, não é essa. E uma outra questão importante também, que o Facciolo havia colocado, a respeito da diferença do zodíaco, né, que não tem absolutamente nada a ver, realmente, o zodíaco das constelações. Em novembro do ano passado, uma revista científica chamada Sky and Telescope, é das revistas mais importantes do ponto de vista científico, de divulgações científicas, o artigo de capa de um russo chamado Alexander Grunstein, uma sumidade em história da ciência. O artigo de capa era o zodíaco real. Tinha um zodíaco na capa, veja, um zodíaco na capa de uma revista de astronomia. Né? Vocês já imaginaram o que significa alguém escrever um artigo de capa numa revista científica, tá? Que vai para o meio acadêmico. Inclusive, os textos que estão lá dentro, é tudo de astrofísica, realmente uma revista muito técnica. E ele mostra, através de pesquisas sérias, documentadas, que o zodíaco real nada tem a ver com o desenho das constelações, que o zodíaco real tem a ver com a questão dos solstícios e os equinócios, e ele fica impressionado, porque essa documentação data o zodíaco de 6.000 a.C. Data o zodíaco. E isso, informação, não é especulação, não é data. Porque tem pessoas que dizem assim, não, o zodíaco data de 25 milhões antes de Cristo. Mas 25 milhões antes de Cristo é complicado se dizer isso. Então a gente não pode ser exagerado também na maneira de se colocar as coisas. E o último comentário é a respeito da questão dos testemunhos de Jeová, que dá para entender, né, por que a revista chama Despertar, né? 9 horas da manhã num sábado é complicado. Bom, me deram um artigo, um tema absolutamente árduo, que é direções primárias. Muito pouca gente conhece direções primárias. As pessoas até perguntam, mas que raio é direções primárias? Existe um monte de, digamos, de especulação em cima, existe mito, gente que faz um monte de ideias absolutamente distorcidas, que surgem em função do quê? Do nosso imaginário, quando nós desconhecemos as coisas. Só tem um caminho, é estudar. Não tem outro jeito. Não adianta intuição, imaginação, não tem como. E para nós estudarmos isso, ou até o Jorge até colocou isso, que hoje direções primárias não é exatamente popular, né? Não é definitivamente um assunto popular, direções primárias, em discussões de astrologia, né? Mas ela foi popular durante mais de 1.500 anos. E depois foi sendo esquecida ao longo do tempo. Eu vou procurar dar um pouco desse histórico, das chamadas direções, vou dar todo um fundamento disso, e no final, lógico, de maneira bem light, vou falar um pouquinho sobre essas técnicas. Não dá para discutir técnicas, como se calcula, como funciona, porque isso não pode ser tratado assim, a gente vai levar um ano estudando como é que isso é feito, tá? Bom, Yara, por favor. Alguém pode apagar a luz aí para dar um... Bom, a primeira, então,
dificuldades da previsão. Um dos problemas que vai acontecer quando a gente vai falar sobre previsão. O primeiro problema que eu identifico é a quantidade de livros que existem no mercado. A gente sabe muito bem que a quantidade de livros traduzidos tendencia o mercado a pensar de uma determinada maneira, certo? Por que a gente está tendendo muito para a astrologia psicológica no Brasil? Porque a astrologia psicológica é a melhor? Não, não é. Porque a quantidade de textos traduzidos da astrologia ligada com a psicologia é muito grande, não é isso? Quantos livros a Editora do Pensamento publica anualmente, ou tem publicado nas últimas décadas, a respeito da relação da astrologia com a psicologia, não é isso? O que é muito saudável, né? Muito saudável tudo isso. Mas o grande problema é que muitos textos desses livros, né, que não falam a respeito de métodos de direção. Então, a maior parte desses livros são importados, estão em línguas estranhas, estrangeiras no caso, e de difícil acesso. Obras esgotadas, muita coisa não é publicada mais. As editoras que eram as tradicionais, que bancavam o reprint de obras clássicas, de autores clássicos, sob essas direções, acabaram indo à falência. Essa que é a grande realidade. Na França, na Itália, a gente tem N editoras que infelizmente vão ficando extintas, e com isso esses textos vão ficando cada vez mais raros. Então a gente vai perdendo muito do contato com o sentido dos chamados métodos de direção, tá? Bom, então, para mostrar um pouco isso para vocês, eu vou mostrar alguns livros que contêm direções primárias, para vocês entenderem o que acontece. Por exemplo, esse livro é do Paul Chasnar, tá? É um livro de 1928, ele está absolutamente cheio de ácaro, você tem que ler isso com máscara, não, brincadeira. E aqui nós temos um verdadeiro tratado sobre direções primárias, explicando a origem, os fundamentos, como eles funcionam, etc, etc. Isso aqui está em francês, tá? Não existe reprint disso, isso aqui é obra esgotada. Esse outro livro está em castelhano, ele é mais acessível, mas muito pouca gente conhece, que é o livro do Henri Bouchon, sobre as previsões futuras, tá? Um livro que foi escrito em francês, e depois fizeram pela Vision Livros um reprint desse trabalho, foi traduzido para o espanhol, e é uma língua que já é mais, digamos, acessível, não é isso? Nesse livro, As Predições Futuras, o Bouchon faz um estudo crítico dos vários métodos de predição e fala por que das direções primárias, tá certo? Ele ensina e explica e fundamenta. E Bouchon ganhou notoriedade em função de ter feito uma série de pesquisas ligadas a acidentes e particularmente sobre previsões, tá? Esse aqui é um outro texto, que eu acho que é talvez os textos mais acessíveis que a gente tem hoje em castelhano, que existe disponível. Existe uma obra que eu acabei não trazendo, que não dá para trazer tudo, também do Antônio de Souza, que foi impresso em português, esse livro, mas ele infelizmente não tem mais as livrarias, é uma coisa que acabou, mesmo porque as pessoas têm dificuldade de procurar o assunto, não sabem o que é, então aquilo acaba não vendendo. Esse outro livro é do início do século, do Cefarial, Astrologia Direcional, é um pequeno livreto, tá? Aqui a gente compra naqueles sebos na Europa, né, que só tem um, o cara fala, estava 20 anos isso aí, o que aconteceu? Né? Aí você liga, o professor escuta, você já tem mais um aí? O cara diz, não, abusado, vendi os últimos 2. Não sei o que deu, ficou 20 anos na prateleira e resolveu vender agora. Então, não, eu que comprei aqueles outros 2. Eu comprei um, depois as pessoas que queriam estudar foram e compraram no mesmo lugar. Então, tem esse livro aqui, Astrologia Direcional. Esse outro livro, também muito pouco conhecido, que é o Christian Astrology, do William Lilly, um astrólogo de inglês. Reprintaram agora uma quantidade limitada, se não me engano são 3.000 livros que fizeram, de um facsímile do original, e esse livro contém qual a filosofia, a prática dos métodos de direção, tá? Mas essas coisas são meio raras. Esse outro livro também, Astrologia Racional, Facciolo falou sobre astrologia racional, agora há pouco, sobre o Dr. Adolfo Weiss, da questão das direções, não é isso? Ele falou desse movimento pré-natal. Então, esse livro é um livro que ainda dá para encontrar. Isso aqui é publicado na Argentina e não está esgotado. É difícil ter nas livrarias, mas por encomenda é possível conseguir esse livro. Em Horus. Então, uma livraria que tem esse livro, tá? Nem sempre se tem.
E o Astrologia Gálica, que é esse livrão aqui, que não dá nem para pegar na mão. Tá aqui. Que é a obra do é o tamanho do livro. Esse livro foi escrito originalmente em latim, isso. 2 tomos foram publicados, o volume 21 sobre as determinações, sobre mapa natal, e o volume 22 sobre direções, tá? Mas pelo que eu fiquei sabendo já está esgotado também. Porque é claro, se você publica um trabalho desse, tem poucos, digamos, pessoas que estudam astrologia, mas as que querem estudar são tão carentes disso que quando aparece todo mundo compra e aí realmente fica difícil. Bom, então um primeiro problema é isso, a gente tem muito pouco texto sobre isso, tem muito pouco texto, e é difícil você formular um pensamento sem entender como aquilo funciona. A mesma coisa que você pegar um hierógrafo e tentar ficar imaginando o que significa aquilo, não é isso? Nós temos que fazer um profundo mergulho dentro da cultura, estudar como é que a cultura pensava para entender por que é que eles falavam aquilo. Senão nós vamos ficar interpretando as coisas absolutamente de forma distorcida. Bom, os métodos antigos foram poucos usados. Isso também, a gente tem assistido uma crescente decadência, digamos, das culturas mais clássicas. A astrologia está perdendo um pouco assim, o seu ponto de equilíbrio, ou seja, a astrologia do ponto de vista do mapa natal, das técnicas de previsão de astrologia mundial, e pendendo, digamos, muito, talvez por causa das necessidades humanas, para uma tendência mais à psicologia, etc, etc. E em função disso, essas técnicas vão sendo muito usadas ou esquecidas. Mesmo porque, como o Facciolo mesmo disse, é complicado você fazer cálculo disso. É complicado. Isso requer conhecimento astronômico, requer conhecimento matemático. Tudo bem, os computadores calculam hoje, ótimo. Mas o entendimento mecânico, a filosofia, isso aí não adianta. O computador não vai ter condição de te ensinar, né? Então, esse é um outro problema. Outro problema também é que nenhum método, no caso, é 100% seguro. Isso, não existe uma técnica de predição que você possa dizer, essa é infalível, é 100%. Então, a própria proposta do Morin foi de trabalhar com vários métodos diferentes. Ou seja, você pega os métodos que mais funcionam, veja o que cada um desses métodos está te dizendo a respeito daquele assunto. Se vários métodos penderem para uma direção, então você sabe que aquilo realmente vai funcionar. Quer dizer, nem é só usar direções primárias, nem é só usar direções secundárias, ou só usar a revolução que vai resolver o problema, porque nós temos um conhecimento muito limitado ainda a respeito, digamos, de toda a dinâmica que envolve a astrologia. Então, também não é só fazer conta de chegar, porque eu já vi pessoas que fazem sinastria da progredida com o pré-natal, com o radical, com o progredido, com o trânsito, chega numa hora que tem milhões de informações aí. Como é que você faz? Não, não é bem por aí. É pegar cada um dos métodos e ver de maneira simples o que cada um desses métodos evidencia a respeito daquele assunto que a gente está questionando do ponto de vista da previsão. Um outro problema é a simplificação. A gente tem assistido isso também. Quer dizer, eu tenho dificuldade de aprender a parte de cálculo, eu não tenho livro, o que eu faço? Eu reduzo todo o sistema para uma maneira de calcular. Progrido tudo um grau para frente, né? Essas progressões não são consideradas clássicas. Por quê? Vocês vão ver que tanto as direções primárias quanto as secundárias e os trânsitos são direções astronômicas, ou seja, há um respeito total e absoluto ao movimento que é espontâneo dos corpos celestes no espaço. Não há uma distorção do movimento. Até o Henri Bouchon, nesse livro, ele faz uma crítica a vários astrólogos, tá? Vários astrólogos, que inventaram métodos, né, de previsão. Então, cria um ponto matemático, ele sai de Áries e anda 3,14 por ano. Entendeu? E ele sai fazendo aspectos, põe o ponto matemático lá no Cabo Canaveral, manda para o espaço, não é assim? Aí põe ele em órbita, ele começa a fazer aspectos com os planetas, aí já começou imaginação, você está entendendo? Um astrólogo mais antigo, ele trabalha bases o quê? Astronômicas. Né? E isso é importante se entender. Nós estamos praticando astrologia. Né? Então, esse respeito, digamos, o máximo possível à mecânica natural do universo, ao movimento espontâneo daquele corpo. Então, Lua anda mais rápido. Então,
Ok, deixa a Lua naturalmente ter o movimento dela, não distorça essa realidade. Mas a gente tende a simplificar porque aí fica mais fácil, as casas põem tudo casas iguais, porque não precisa calcular, né? Assim, você pegar 10 mapas, para fazer a comparação dos mapas, você vai ter que dar os 10 mapas diferentes, para ver as diferenças entre um mapa e o outro. Então é mais fácil botar todo mundo num computador, bate no liquidificador, vira um mapa só, não é isso? Isso, digamos, vai fazendo com que a gente tenha dificuldade para depois trabalhar com as previsões. A não utilização das chamadas leis herméticas, que é a tradição da astrologia. Quando nós nos baseamos, a astrologia é uma ciência muito antiga, portanto, se você pensar a astrologia com a cabeça de hoje, o que vai acontecer? A gente não vai entender como que ela funcionava. Então, é necessário que a gente recobre o sentido original da astrologia e da filosofia que veio. Esse é um dos problemas. Por que muita gente não entende a progressão de um dia por ano, por exemplo, né? Para um bebê, a oscilação de 24 horas do dia, ele vai criar uma curva. Por exemplo, se o bebê nasceu 6 horas da manhã, a temperatura vai aumentando, não é isso? Até o meio-dia, 2 horas da tarde, ela atinge o pico, vai caindo, não é assim? Quando ele completa 24 horas por dia, o ciclo recomeça de calor, de luz, ok? Essa criança, ela vai sofrer um impacto dessa, digamos, dessa oscilação de uma forma muito intensa, que vai ser reproduzida ao longo do ano, porque ao longo do ano não existe a mesma relação, primavera, verão, outono e inverno. Só que quando ela cresce, o que acontece? A impressão que ela sente do meio cósmico é diferente. Entenderam? Podem ver, 6 horas da manhã, passarinho canta, galo canta, flor fica aquele... É uma mini primavera, meio-dia, não é isso? 6 da tarde, pombo sai migrando, de noite todos eles vão dormir. Ou seja, os animais reagem em relação a esses picos de calor da mesma maneira que reagem ao longo do ano. Então, é nesse sentido que os estudos herméticos, vamos dizer assim, são fundamentais para a gente compreender o sentido das direções também, tá? E porque não é inventar um valor para multiplicar, eu gostei do número 9, então vou multiplicar o mapa, né? É um pouco perigoso se fazer isso. A gente não pode se esquecer que a astrologia tem várias fundamentações. E o problema do fascínio pelo novo. Todos nós somos muito apaixonados por tudo que é novo, por tudo que é desconhecido, não é isso? Então, cada teoria que inventam, a gente sai correndo atrás. É uma realidade isso, né? Alguém cismou de falar de um planeta novo que descobriram, todo mundo já sai dizendo, né? Os cientistas aventuraram a possibilidade da descoberta de um planeta num quasar, distante da Terra. Já tinha aluno me perguntando, e agora, o que acontece? Porque descobriram um novo planeta. Ele nem ouviu, nem sabe o que é, e já sai falando, já sai fascinado pelo que é novo, pelo que é diferente. Nós primeiro precisamos estar muito bem estruturados naquilo que já se conhece, para tentarmos nos aventurar ao novo, tá? Muitos desses autores que eu citei aqui, mesmo quando descobriram Urano, eles não saíram interpretando Urano logo que foi descoberto. Passaram longos tempos, às vezes 10, 15 anos, para tentar, digamos, descobrir como é que era esse efeito para poder interpretar. Né? Então, não é descobrir, o dia seguinte já publicou 30 livros sobre aquele assunto. Acho que a gente tem que ter um pouco de critério também. Eu costumo dizer que papel aceita qualquer coisa que você põe nele. Então, até aí, mas está no livro. Não quer dizer nada, né? A gente precisa ver se a informação que está ali, realmente ela faz sentido. Ou seja, ela tem uma relação com o mundo natural, com a vida que a gente observa, vê, não é isso? Muito bem. Bom, originalmente a astrologia era usada com a finalidade agrícola. Tá? A primeira forma de astrologia que surgiu era a astrologia mundial, não era a astrologia mundial, individual. Quem acredita que a astrologia foi inventada para entender o ser humano está redondamente errado. Levaram quase 6.000 anos para que isso fosse feito. E muitos astrólogos questionavam se o mapa natal realmente tinha uma validade, porque usava-se a astrologia muito para se fazer previsões coletivas, estão entendendo? Bom, depois o mapa natal começou a ser construído, né, e os destinos das pessoas começaram a ser montados. Em síntese, o mapa natal, na realidade, ele contém de forma resumida e sintética as tendências futuras da pessoa. Ou seja, por que se fazia o mapa natal? Se fazia o mapa natal para se fazer previsão.
Para isso que servia o mapa natal. Pegava o mapa natal, olha, essa criança será assim, terá uma tendência assim, gostará disso, terá problemas dessa área, naquela área. Se fazia previsões futuras. Logo em seguida, os astrólogos descobriram que o que estava associado à Lua, geralmente acontecia durante a infância, a adolescência, né? E as coisas reservadas ao Sol, a fase mais adulta. Consequentemente, eles começaram a trabalhar a questão do tempo no mapa natal. Hoje em dia, a gente interpreta o mapa natal como se fosse uma coisa chapada, não é assim? O cliente senta na frente e você logo já vai falando, olha, você é assim, você é assado, não sei o quê. Aí o cliente diz, não, eu não sou assim. Mas como você não é assim? Pô, mas você tem isso aqui, não sei o quê. Então isso aqui está no teu inconsciente simbólico, metafísico, transcendente, não é assim que a gente fala? Então você está vivendo isso num nível transpessoal. Pô, mas que cacete é isso? O que você está falando para o cliente? O cliente? Nem ele entende, não é isso? Quando muitas vezes você diz, bom, você na adolescência... Ah, bom, na adolescência eu fui. Hoje eu já não sou mais. Não é assim? Porque nós temos essa diferença. E há coisas do mapa natal que não foram vivenciadas ainda, não é isso? Porém, a definição do mapa natal, ele contém de forma resumida e sintética. Não tem lá a xícara de café que você vai derrubar no chão, sabe? Um pequeno acontecimento que não que altere o seu destino. Isso não está marcado no mapa natal. Ele está marcado que quando você viaja, depois de, sei lá, 80 anos, você olha para trás, as coisas mais importantes estão no mapa natal. As impressões de realidade estão marcadas no mapa natal, ok? Então, isso é importante que se entenda, porque tem gente que fica procurando até o nada, até o mínimo detalhe no mapa natal, e ele não tem essa capacidade. Tanto não tem essa capacidade que Cláudio, que é o grande pai das chamadas previsões, resolve com maior precisão as previsões, porque ele não ficou apenas com o mapa natal. Você estava falando, olha, na adolescência você vai ser uma pessoa assim, pode te acontecer isso, isso. Ele queria saber em que anos aquilo poderia acontecer. Então, baseado no método que ele chama método das direções, ou método das distâncias planetárias, uns em relação aos outros, é que ele cria o primeiro sistema de predição chamado método de direções. Esse era o nome antigo e clássico das chamadas direções primárias. Então, ela se chamava originalmente método das direções. Bom, muito bem. Cláudio Ptolomeu viveu no ano 150 depois de Cristo, foi um astrólogo alexandrino, escreveu um livro importantíssimo chamado Almagesto, que é um clássico da astronomia. Ele era geógrafo, ele trabalhou também escreveu tratados sobre ótica e um tratado muito importante que é o Tetrabiblos, ou os 4 textos de astrologia, os 4 livros de astrologia, onde ele fundamenta tudo que a gente conhece de astrologia hoje, porque ele foi o grande elo de ligação do mundo caldeu com o Ocidente. Tudo que a gente conhece hoje é por causa deste livro, o Tetrabiblos. Tá? O Tetrabiblos. É um livro, seria as obras completas de Freud para um psicólogo, né? Para alguém que quer entender o homem. Bom, vamos lá. Yara, dá um... Ah, está aqui já. Tudo bem. Não precisa. Eu só quero um destaque para isso. Aí, muito bem. A premissa fundamental, no caso da interferência cósmica, é a seguinte. Presta atenção porque isso é um pouco complicado. A interferência cósmica existe a partir do momento em que o corpo passa a existir. Ou seja, nós temos um corpo que tem uma frequência. Se você pegar o cérebro, ele tem frequência, o corpo, ele tem frequência, o coração, tudo tem pulso, tudo tem ciclo. Se você pegar qualquer médico, o médico vai te dizer. Cada corpo, cada órgão tem um pulso. Essa frequência que nós temos no nosso próprio corpo, ela recebe uma série de influências do meio natural, do meio geográfico e também do meio cósmico. O Ptolomeu ele faz uma distinção muito grande em relação a isso. Ele diz que nem tudo é efeito astrológico, que tinha efeito que era efeito geográfico, que não tinha nada a ver com o quê? Com o mundo planetário. A gente fica achando hoje que tudo é efeito astrológico. E não é, né? O astrólogo ele tem que ter um senso crítico em relação a isso. Bom, muito bem. Ou seja, o homem passa a sofrer interferência do meio cósmico a partir do momento da fecundação, né? Onde o corpo vai crescendo, e no instante do nascimento seria o momento onde ele recebe, digamos, a interferência máxima desse meio natural, que seria o primeiro contato que ele faz com o meio cósmico fora do ventre materno, isolado de uma série de radiações.
E ao longo de toda uma vida ele continua sofrendo uma influência, não é isso? Bom, então muito bem. Então o homem continua sofrendo influência como sofria antigamente? Sim. Ok. Bom, mas e daí? O que isso tem a ver? Bom, muito bem. Se o instante mais importante é o instante do nascimento, baixa um pouquinho aquele quadro ali. Aqui. Não, aqui. Aqui está o momento do nascimento. Então, em torno daquele ponto do nascimento, vai estar concentrado vão estar concentradas as principais interferências cósmicas, concorda? Se eu me distanciar tremendamente no tempo, o que vai acontecer? Nós vamos nos adaptando ao longo do tempo, já que a astrologia pressupõe uma interferência. Então, ao longo do tempo, o que acontece? De tanto você viver ciclos planetários, você vai aprendendo a lidar com esses ciclos, não é isso? E eles passam a não te afetar tanto quanto te afetavam. Se fosse contrário a essa afirmação, se nós tivéssemos um trânsito hoje de Urano sobre o mapa natal, sobre o Sol, por exemplo, nós nos tornaríamos uranianos para sempre, não é isso? Tanto é verdade que o trânsito passa, a gente altera um pouco o nosso modo de ser, aprende com aquela experiência, mas a nossa tendência é voltar para quê? Para aquela primeira experiência original, para aquele primeiro contato, que a gente vai assimilar como o padrão mais importante para você mensurar o universo. O grande problema é esse. Nós assumimos, através dessa primeira experiência, um padrão, uma medida para mensurarmos o universo. Então, é por isso que, por exemplo, pessoas que têm, quando nasceram, né, então, havia uma alta quantidade, uma concentração, digamos, no Urano, angular, em aspecto com o Sol, com a Lua, enfim, Sol em Aquário, uma pessoa com espírito de independência, de liberdade, etc., etc., essa pessoa, digamos, ela vai tender, vamos dizer assim, a enxergar todos esses conceitos como naturais e todos os conceitos contrários a esse como antinaturais. Daí que vai surgir o conceito de maléfico ou benéfico para mim ou para o outro. Por isso que cada um vivencia uma progressão e é ruim, o outro vivencia a mesma progressão e não se sente mal. Por quê? Porque nós estamos apenas comparando o nosso padrão original com a modulação. Então, a ideia era: existe uma pequena modulação em torno desse ponto original, certo? À medida que essa modulação vai acontecendo, nós vamos medindo essa diferença com o nosso padrão original. E vamos tendo que impressões a respeito das coisas, não que as coisas estejam acontecendo. Se nós temos uma tendência natural ao relaxamento e o ciclo é dinâmico, a gente acha que está uma loucura a vida, não é isso? Mas aquele que já nasceu, digamos, com uma alta carga de energia, ele vai achar que não, que é absolutamente normal. Por isso que algumas pessoas vivenciam alguns trânsitos e nem percebem, nem se dão conta, porque já tem aquela natureza. Então, imaginou, Sol e Lua em Capricórnio, Saturno transita em cima do Sol e da Lua. A pessoa já tem aquele padrão, não é? Você pode prever assim, olha, você vai ficar mais responsável, mais sério, mais tímido. Não faz sentido, certo? Porque o próprio mapa do indivíduo já tem aquela tendência ou aquela inclinação natural. Ela pode sentir contrária à natureza dela, quer dizer, quando ele, de maneira contrária à natureza dela, ou estranho, entre aspas, né? Porque na natureza não existe o que é bom ou ruim, existe o que é diferente do nosso padrão. Você aprende uma língua, associa aquela língua como uma língua correta, depois você tem dificuldade para assimilar uma outra língua, porque você tende a rejeitar, não é isso? Então, as primeiras experiências são absolutamente fundamentais. E o mais importante, essas experiências que a criança passa, nós passamos, a gente fala criança como se fosse um ET, né? Nós passamos essas experiências, né? Elas são absolutamente cognitivas, elas são diretas, né? Então, elas têm uma força absolutamente grande, ok? Bom, então, é proporcional, digamos, a esse movimento de uma pedra caindo na água. Então, se estuda em torno daquele ponto focal o movimento que o céu fez. Consequentemente, nós vamos ter o método das direções primárias no movimento direto e converso. Só existiam direções primárias. Então, em primária se estuda o quê? Apenas as 6 primeiras horas, isso se a pessoa viver 90 anos. Em progressão primária, o que vai acontecer? Em primária, 1 ano equivale a 3 minutos e 56 segundos. 4 minutos de tempo é 1 ano em primária. Em secundária você tem 1 dia, né? 1 dia para 365 dias. E em trânsitos, para cada 365 de dias, né, você tem 365 dias de movimento cósmico. Você está trabalhando com uma escalar. Quem estudou um pouquinho frequência aqui vai saber a relação das várias oitavas de um piano, como é que isso funciona.
Eles usaram a mesma base para construir isso. Por quê? Porque a astrologia, os astrólogos também estudavam óptica, tá? Eles estudavam também acústica, que é uma coisa que os astrólogos hoje não utilizam, né? Então, as divisões harmônicas do círculo, elas têm uma base física, acústica, tá? As 4 artes liberais do período medieval eram a astronomia, a astrologia, a matemática, a geografia e a acústica. Então, não foi à toa que o Kepler, estudando os tratados astrológicos antigos, os textos originais de Pitágoras, conseguiu formular a terceira lei, chamada lei das harmônicas, ou lei das harmonias. Ele conseguiu descobrir a distância proporcional dos planetas usando as escalas ou os intervalos musicais inventados por Pitágoras. É brincadeira um negócio desse. A ciência não gosta muito de falar sobre isso e prefere dizer que ele descobriu isso imaginando, né? Mas quando você lê o tratado, tem astrologia lá dentro, tá? Ok? Bom, então, dentro desse método, você estuda as 6 horas que sucedem o nascimento e as 6 horas que antecedem ao nascimento, que é aquele período onde a mãe já está entrando em estado, vamos dizer assim, em trabalho de parto, não é isso? A bolsa muitas vezes se rompe, etc, etc, e a criança nasce. Então, esse estudo, né, em torno desse momento focal vai ser, digamos, o mais importante. Por que que, na hierarquia, as direções primárias são as direções mais importantes? Por que que os clássicos colocam isso? Porque você se distancia muito pouco do ponto focal. É óbvio. É óbvio. Se aquele momento que você nasceu te determinou as tendências mais importantes futuras, quanto mais você se distancia daquele ponto, o que acontece? Essa interferência vai se tornando cada vez o quê? Menor. Menor por quê? Porque os astros deixam de mandar energia para você e falar, ah, não, vou influenciar menos, porque já está ficando velho. Não é isso. Nós estamos reagindo a esse padrão. Não é isso? Digamos, as várias doenças cíclicas que a humanidade passa, no inverno, por exemplo, a questão da dengue, à medida que a Secretaria de Higiene descobre como é que o ciclo funciona, ela tem capacidade do quê? De antever isso, não é isso? Tomar uma providência e aí o vírus acaba sendo dizimado, ou pelo menos diminuído. Por que que isso ocorre? Porque a gente aprende com o quê? Com o ciclo, tá certo? Entenderam isso? Bom, então nós temos, no caso, primárias, 6 horas antes do nascimento, movimento converso, tá? Contrário, quer dizer, anterior ao nascimento. Quanto mais você se distancia do ponto focal, a idade vai crescendo, tá? Ok? Ou seja, a interferência vai se tornando menor e direto. Depois, já no século XVII, fizeram uma adaptação que é das direções primárias, que chamam as chamadas direções secundárias. As direções secundárias trabalham dentro da proporção, né, de um dia humano. O que são, na verdade, as direções secundárias? São os trânsitos dos primeiros dias, nada mais do que isso. Tem gente que faz um mistério danado, secundárias, o que é? Uma proporção maluca, um dia, um ano, não tem nada a ver. Ela, na verdade, o que se estuda em direções secundárias são os trânsitos da criança anteriores ao nascimento, ou seja, quando ela estava no ventre materno, né, aquelas modulações, e anteriores e posteriores ao nascimento, que vão de 90 dias antes até 90 dias depois. Tudo bem? Muito bem. Depois disso, a gente tem, continuando, né, os trânsitos, que só vêm para frente. Por que não tem trânsito para Natal? Porque não existia corpo aqui, né? Certo? Que é um motivo óbvio. Porque você estuda a história, primários, para frente e para trás, em torno do ponto. Secundárias, para frente e para trás. Que é uma cópia das direções primárias, né? As direções secundárias se baseiam no movimento de translação e as primárias se baseiam no movimento de rotação. Por isso que o movimento das primárias é mais, digamos, rápido. Ele se cumpre mais rapidamente. E os trânsitos só vêm no sentido direto, tá? Consequentemente, você tem 3 escalares aí, tá certo? Que você vai trabalhar. São 3 escalares que vão mostrar eventos. Os trânsitos geralmente se referem aos fatos, alguns fatos maiores, mais significativos, quanto mais lento e mais duradouro é o trânsito. Os trânsitos rápidos marcam acontecimentos pequenos, que muitas vezes são importantes nas horas em que eles acontecem, mas depois eles caem no esquecimento, certo? E quanto mais você vai se aproximando, essas direções vão se tornando cada vez mais intensas. Entenderam o porquê da hierarquia? Quer dizer, essa hierarquia não é meramente dogmática, ela tem um sentido todo baseado na física, nas leis naturais que esses homens concebiam, tá legal?
percebam que esses métodos, eles não são meras invenções, não é uma brincadeira de imaginação, é uma profunda capacidade que essas pessoas tinham de perceber esses mecanismos, tá certo? Portanto, são as chamadas direções astronômicas. Dentro da hierarquia, a gente vai trabalhar primeiro com as progressões, né? Depois com os trânsitos, revolução solar, e nunca inverter o processo, né? Achar que o trânsito de Lua vai ser mais importante do que uma progressão. Tudo bem? Agora, por que de repente os trânsitos acabaram se popularizando? É simples, porque você pega uma efeméride, sai olhando onde estão os planetas e olhando no mapa radical. Qualquer pessoa sabe fazer isso, não é isso? Então, ela é simples. Revolução Solar também se popularizou, né? A gente tem a obra do Volgini, que foi traduzida para o castelhano, agora me parece que tem em português. Então, veja que isso vai facilitando cada vez mais a divulgação da técnica, né? E também porque a Revolução Solar tem aquela carinha do mapa natal, não é isso? E a gente já está acostumado com aquela carinha, então, puxa, vamos fazer aquela carinha. Eu, há coisa de uns 5 anos atrás, fiz um trabalho sobre inflação, usando a astrologia mundial, né? Então, uma jornalista me ligou e dizendo assim, mas escuta, como é que você faz o mapa da inflação? Né? Mas não tem mapa da inflação, né? É que a pessoa reduz. É a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa que não conhece nada sobre telecomunicação, sei lá, um índio, né? Então você pergunta para ele assim, fala, olha, eu consigo me comunicar com uma pessoa que está do outro lado do oceano. Aí o índio vai pensar, puxa, ele deve ter um tambor gigante, né, e um monte de gente batendo. Porque a tendência da gente, natural, que a gente desconhece, é reduzir, porque a gente não entende por que aquilo funciona daquela maneira. Não adianta, é transpiração pura, é verdade. Não adianta, é transpiração pura, não adianta querer intuição, bárbaro, quem tem, use, maravilhoso, mas intuição não se ensina, ou se tem ou não. Esse que é o problema, né? E você, através de técnica, você tem como controlar, né? Você tem como, digamos, regular essa informação. Agora você tem que gastar dinheiro, né? Prepare o bolso, porque essas obras são caras, são esgotadas, raras. Sabe, entregar o salário um pouquinho para ir comprando essas coisas, mas tudo vale se você quer aprender às vezes um treco desse vai custar R$50. Você vai falar, pô, mas 50 essa porcaria? Não é porcaria. Você vai gastar R$50, você vai aprender, entendeu? Então, essa que é, digamos, a diferença. Muito bem. Eu vou dar, então, agora alguns dos fundamentos astronômicos aí das direções, para vocês entenderem o que acontece. Vamos lá, próximo mapa, por favor, Yara. Bem, muito bem. Todos nós analisamos o mapa radical, não é isso? E no mapa radical, geralmente, a gente presta atenção no Sol, não é isso? Na Lua, nos aspectos do Sol, nos aspectos da Lua, não é assim que funciona? Os aspectos do ascendente, os aspectos do MC. Vocês vão ver que depois, os movimentos principais das direções primárias são os movimentos do Sol, da Lua, do ascendente e do MC, como são também nas secundárias, não é isso? Básicas, MC, ascendente e Sol, e lunares, progressão da Lua. Por quê? Porque os dois luminares, o movimento dos dois luminares e os dos dois ângulos principais são os mais importantes. Vocês querem ver uma coisa impressionante? Então vamos lá. Se você pegar essa coluna aqui, aplicativo e separativo, ninguém entende direito para que serve isso. Não é isso? Se você pegar aqui, por exemplo, esse Sol está em conjunção com Mercúrio, então aqui está indicando 3 aplicativos. Significa que em 3 anos ele vai ter uma direção primária, MC, Mercúrio, Sol. Que interessante. Muito bem, vamos lá. Dá para perceber que o Sol não faz, por exemplo, aspecto com Saturno. Ele não faz. Isso significa, sabe o quê? Que Saturno está longe. Ou seja, ele só vai pegar uma direção com Saturno depois de 8, 9 anos. O que vai acontecer? Quando ele for pegar uma direção com Saturno, ele já tem o quê? Gravado. As outras direções. Mercúrio, não é isso? Ele vai ter Marte, não é isso? Morin diz assim, quanto mais exato o aspecto, aquela qualidade se intensifica no temperamento. Por quê? Porque aqui já está dando a ordem da progressão. A progressão está aqui, ó, nesse lugar aqui. Por exemplo, essa pessoa vai pegar uma direção primária com Júpiter com 1 ano ou secundária. Marte com 2 anos, Netuno com 1, Plutão com 3, Mercúrio com 3. As primeiras experiências são as mais importantes. Entenderam o que acontece? Porque é que se presta atenção nas direções secundárias. Ou seja, você não tem aspecto com, digamos, Saturno, tá? Então, quando ele for pegar esse aspecto com Saturno, sei lá, 11 anos, né, 12 anos,
Quando ele tiver 12 anos de idade, o que vai acontecer? Aquelas primeiras impressões já foram o quê? Gravadas. Entenderam o problema? Olha o negócio. Em secundário você tem a Lua, né? A Lua anda rápido, todo mundo sabe disso. Em progressão secundária ela anda 12 graus em média por ano. É isso? Porque 12 graus por dia. Ela se movimenta mais rapidamente, faz os aspectos mais rapidamente, portanto, e o Sol, ascendente e MC se movimentam mais lentamente. Então, mas também quando chegam, eles duram 3 anos, não é isso? Uma direção secundária dura aí 3 anos. Uma lunar vai durar 7, 8 meses. Quer dizer, apesar de dinamicamente elas acontecerem mais rapidamente, né, elas têm pouca duração. Então, o que acontece? A tendência da pessoa primeiro é desenvolver a Lua, depois, ao longo do tempo, ir vivendo o Sol. Isso varia de mapa para mapa, mas essa dinâmica pode ser estudada a partir dessa relação. Então, o que o Ptolomeu fez? Ele começou a sacar que essas relações dos planetas, essas posições dos planetas relativas aos ângulos e aos luminares, datavam o quê? A posição das interferências que iriam acontecer futuramente. Por exemplo, tem uma regra que ninguém entende. Por que o planeta perto da cúspide de casa ele fica forte? Não é uma regra que a gente usa? Quando a pessoa tem um planeta perto de uma cúspide de uma casa, aquele planeta fica mais forte. Por exemplo, esse aqui, está super forte. Não é uma regra isso? Por quê? Porque em direção primária, os primeiros aspectos que vão acontecer vão ser com os planetas que estão perto de cúspide. Curioso isso? Não mesmo, né? Muito bem. Os trabalhos do Vogelin, ele descobriu que os planetas próximos ao ascendente, próximos ao MC, davam a qualidade principal dos temperamentos. Por quê? Movimento muito curto, quer dizer, ele pegou uma direção primária quando ele era jovem, adolescente ou muitas vezes criança. Será que o nosso mapa natal vai se afirmando à medida que a gente vai vivendo? Porque o mapa natal é isso aí. Por exemplo, essa pessoa, toda vez que ela pegar, por exemplo, um trânsito em cima desse Plutão, por exemplo, ela tem aqui, no caso, Mercúrio, Mercúrio em conjunção com Vênus. Então ela vai associar o padrão mental ao padrão afetivo. Entenderam? Toda vez que a progressão pegar um, ela vai pegar o outro. Ou seja, vai haver uma coincidência de 2 ciclos simultaneamente. Já imaginou quem tem, por exemplo, sei lá, uma Lua Plutão? A pessoa fica mais emotiva, fica mais sensível e aumenta o quê? A possibilidade do sentimento de rejeição, o medo do fracasso. Aqueles 2 sentimentos vêm juntos. Então, quando eu sinto necessidade de me sentir protegido, me vem um profundo sentimento de rejeição associado. É a mesma coisa que ir viajar 30 vezes para Ubatuba e chover as 30 vezes. Você vai dizer, Ubatuba só chove, não é isso? Mas você só vai para Ubatuba nas suas férias no período de chuva. Então você está tendo aquela impressão. Para você aquilo é uma realidade. Porque você ativa um ponto, o outro ponto vem ao mesmo tempo. A primeira lei hermética diz que nós enxergamos a realidade baseada na forma como nós percebemos o mundo. Tá? Então os uranianos vão achar que todo mundo é lerdo, vão descrever isso. Né? Aquelas pessoas que são muito energéticas vão achar que as pessoas são lerdas, preguiçosas. É isso? Aquelas pessoas que são muito mapa de terra, Saturno, Capricórnio, vão achar, puta, o que tem de gente imprudente no mundo é um negócio impressionante. Não é assim? Os perfeccionistas vivem se frustrando, né? Os ambiciosos vivem passando por processos de fracasso. Por que o ambicioso passa pelo processo de fracasso? Porque ele se expõe. E isso tem uma causa o quê? Natural. Não é isso? Isso é como vamos chamar de qualidade essencial. Ou seja, as predições que acontecem na nossa vida que são baseadas no nosso modus vivendi. Nós gostamos de chupar manga, vamos ter fiapo no dente. Não é isso que acontece? Não é assim? Então uma experiência vem associada a outra. Não é isso? Você gosta de se arriscar, você de vez em quando quebra a cara. Aí o outro fala assim, eu não me arrisco nunca, mas também fica vivenciando sempre aquela mesma experiência e não tem um leque de abertura. Não é assim que acontece? Na verdade, nós não estamos discutindo o que é melhor ou o que é pior, estamos discutindo apenas o quê? Estamos discutindo apenas formas de manifestação de vida. Cada um de nós temos formas de manifestarmos, de enxergarmos o mundo e que traduzimos como realidade. A mesma pessoa que podemos odiar, achar horrível, o outro pode amar. Perceberam? Não existe na natureza uma regra que te diga o que é certo ou o que é errado. Mas isso depende de cada um de nós. Muito bem. Então, muitos dos fundamentos que estão no mapa natal, que formaram depois as interpretações do 21 do Morin, surgiram por causa das previsões. Ele, com o conhecimento de causa que tinha, sabia desse processo. Por isso que as regras são assim. Mais exato, ele diz, mais força, porque a direção aconteceu antes.
Então a pessoa gravou primeiro. Um planeta sem aspecto, como é que a gente interpreta um planeta sem aspecto? Geralmente o que? A natureza daquele planeta é difícil do indivíduo perceber, não é isso? Porque ele não está associado ao Sol e nem à Lua. Mas se nós formos estudar a progressão, olhando o mapa natal, você já sabia, essa pessoa não pegou a progressão de Saturno nos primeiros 10 anos. Você já sabe de cara, né? As órbitas vão de 5, 7, 10, não é assim? Então você sabe que a pessoa não teve experiência daquele planeta nos primeiros anos de vida. O que é um Plutão em conjunção com a Lua? Porque às vezes no livro as pessoas passam por experiências fortes, determinantes. Ter um Plutão em conjunção com Lua significa que o Plutão vai ficar em trânsito durante praticamente a infância, dependendo de onde está esse Plutão, a infância inteira em conjunção com a Lua da pessoa, não é isso? O mapa natal é uma coisa absolutamente dinâmica. Vocês estão percebendo? E é isso que acontece. Bom, as direções primárias são baseadas no movimento de rotação da Terra, nada tem a ver com a longitude, tá certo? Elas são calculadas por ascensões retas, tá? E num sistema horizontal de referências. Existem 3 métodos conhecidos de se trabalhar com direções primárias, que são o método de semiarcos, o método zodiacal e o método do polo. São 3 formas de você calcular, que depois eu vou explicar para vocês o que acaba acontecendo com esses 3 métodos. O planeta, por causa do movimento de rotação da Terra, ele é levado na direção do ascendente, depois ele é levado para digamos, o seu arco diurno, atinge o meridiano, etc, etc. E no seu movimento converso, você recua a posição planetária, tá? Para uma posição mais distante do horizonte que está aqui. Isso não é você simplesmente pegar a longitude da Lua com ascendente, hein? Não tem nada a ver. Isso aqui é direção secundária. Direção primária é uma outra história. Não adianta querer ir por aí porque ele não funciona. Você tem que transformar tudo isso aqui em ascensão reta, fazer um cálculo, que depois eu vou mostrar para vocês aonde que esses cálculos eles se apresentam, tá? Então, ela é baseada no movimento de rotação. A cada 4 minutos de rotação, 3,56, aproximadamente, a gente tem aí 1 ano de vida. A criança experimenta uma modulação análoga a 1 ano de vida, tá? Que ela vai reagir depois de 1 ano. Então, esse é chamado método de semiarcos, arco diurno e arco noturno. Isso envolve um conhecimento de mecânica e um conhecimento de astronomia legal, tá? Muito pouca gente estuda isso, porque realmente é o que eu digo de sanduíche de nabo com alface e pão integral, sabe? Aquele negócio sem suco, é aquele negócio que você mastigar, seco, é duro de engolir, é complicado, mas quando você entende isso, aí valeu a pena, valeu tudo a pena, entendeu? Você ter compreendido como é que a coisa funciona, né? O Fatiolo tem razão quando ele diz que os computadores, eles distanciam o homem do meio natural, né? Se por um lado eles ajudam, por outro lado eles também nos distanciam do entendimento da mecânica natural. E tudo isso é calculado no chamado sistema horizontal de referências, altura em relação ao horizonte, proximidade, digamos, do plano do meridiano, que está aqui, ou altura em relação ao horizonte. Yara, por favor. Essa pequena tabela com esses números, estão vendo que parece mais cotação de mercado financeiro, não parece? Sim? Parece cotação de índice Bovespa, isso. Por favor, não, isso é ruim mesmo, Yara, não adianta querer, porque... Muito bem, isso aqui é um chamado espelho. Eu já vi muita gente falar, não, espelho, puxa, Carlinhos, nossa, porque, olha, você trabalha com primárias, né? Eu ouvi dizer que o espelho, você vê até a alma da pessoa no espelho e tal. Então, existe muita fantasia a respeito do que seja o espelho. O espelho nada mais é do que uma tabela de cálculo, só isso. É uma tábua que você tem informações astronômicas. No mapa radical, aquela gradezinha de aspecto é chamada de espelho. Que legal, hein? Você já usava um espelho e não sabia o que era, né? Então, espelho né? É uma tabela cheia de informações astronômicas. Aqui está a longitude do planeta, a ascensão reta do planeta, que é o ângulo horário do planeta em relação ao ponto vernal, as medidas sobre o equador terrestre, no equador celeste. Não tem nada a ver com a longitude eclíptica. É um sistema diferente de você calcular, porque... O movimento dos semiarcos nada tem a ver com o movimento dos planetas do ponto de vista do zodiacal, tal qual a gente utiliza. O MD, na verdade, é a distância do meridiano do planeta, o semiarco diurno, os pedaços de semiarcos, o HA seria a altura do planeta em relação ao horizonte,
as distâncias para as cúspides de sua própria posição, etc, etc. Quer dizer, você localiza o astro dentro de um sistema de coordenadas completamente diferente. Inclusive, pelo sistema de direções primárias, a forma de alocação dos planetas nas casas é outra, certo? Por quê? Porque nós temos o MC. O MC está numa coordenada eclíptica, não é isso? Vou começar a falar agora aqui meio enrolado, hein? Ele está dentro de uma coordenada eclíptica e ascendente também, certo? Só que você aloca os planetas dentro das casas. As casas têm a ver com o sistema horizontal. Então, ou você converte as casas para o sistema eclíptico, ou você converte o sistema eclíptico para o sistema local de referências. Como o sistema local de referências é difícil das pessoas entenderem, então o que se fez? Se fez uma adaptação, que é esse sistema de casas que a gente utiliza, tá? Mas a forma de alocação por direções primárias é um pouco diferente, tá? O que muitas vezes pode acontecer, ocasionar alguns erros de interpretação astrológica por causa disso. Quer dizer, casa 12, o planeta está na casa 12, se diz... Volta um pouquinho o mapa, Era. Por favor. Disse assim, o planeta está na casa 12, se ele ainda não cumpriu 1/3 do semiarco que o levará até a 10ª casa, mas 1/3 do seu semiarco. Então, consequentemente, o sistema de casas aí muda. Perceberam? Ela não necessariamente, você aloca todos os planetas a um único sistema de casa, a uma forma. É que havia a necessidade de você adaptar. É por isso que se diz que o ascendente está sempre em quadratura com o MC, mesmo que zodiacalmente eles não estejam. Porque o MC, na realidade, é o plano do meridiano, e o horizonte é essa linha aqui, ó, tá vendo? Esse plano. Esses dois planos fazem sempre 90 graus do ponto de vista das coordenadas horizontais. Agora, quando você põe isso na eclíptica, isso se distorce. Mas ele se distorce apenas aparentemente. Tá certo? Por isso que em primário, quando o planeta chega no ascendente, ele está sempre em quadratura com o MC. Tem gente que me liga, às vezes, puxa, que incrível, no mesmo dia que a Lua chegou no ascendente, ela ficou em quadratura com o MC. Bom, se não fizesse isso, teria alguma coisa errada. Quer dizer, não existe nada de errado nisso, isso está correto, tá? Eu já vi algumas teorias muito esquisitas, né, dizendo assim que, como numa alta latitude o ascendente torce, né, o MC torce, então o que acontece? O ascendente muitas vezes fica em sexto com o ascendente, o MC, né, ou em trígono, certo? Então, a pessoa diz assim, não, porque eu estou tentando defender uma tese de que na Europa, em altas latitudes, existe mais equilíbrio, né, entre o empregado, que é o ascendente, e o MC, que é o patrão, porque eu fico em trígono e em sexto, porque senão fica em quadratura. Quer dizer, isso é uma bobagem tremenda, concorda? Porque a pessoa não conhece o quê? Astronomia, por falar isso. Se ele fala isso para um astrônomo, ele vai dar risada, né? Com razão, porque os sistemas deles funcionam desse jeito. Veja como é complicado fazer afirmação em astrologia. A gente tem que ter base para falar, porque senão vai ficar a coisa complicada. Bom, então você trabalha, né? Você movimenta esse planeta e você calcula quanto tempo essa Lua vai levar para chegar aqui. Tá certo? Isso por um sistema que não dá para explicar aqui no momento. Existe um outro problema, que é a conversão, porque depois que eu calculei esse ângulo, isso aqui está num ângulo, eu tenho que transformar em tempo. Aí tem uma coisa complicadíssima, que é o seguinte: a astrologia, ela não pode ser, digamos, discutida fora do contexto histórico, não é isso? A astrologia, ela está sempre sofrendo influência do quê? Do meio cultural, concordam comigo? O que aconteceu do século XIII ao século XVI? Um desenvolvimento brutal, gritante das ciências matemáticas, certo? Quem é que foi, qual a civilização que foi responsável pelo desenvolvimento da astrologia na Europa? Quer dizer, quem é que trouxe a astrologia antiga, clássica, para a Europa? Foram os árabes. Qual foi a principal contribuição dos árabes na história? O aperfeiçoamento das matemáticas, dos instrumentos de medição. Como os árabes trouxeram isso, a astrologia ela foi muito matematizada. Muitos astrólogos queriam transformar a astrologia numa ciência matemática. Então queriam acertar até o dia que as coisas iam acontecer. Quando isso não ocorria, ou eu fiz algum cálculo errado, ou eu não sabia a latitude exata da casa que a pessoa nasceu, ou então a forma de converter está errada. Entenderam isso? Eu vou inventar um novo método, porque a finalidade é transformar a astrologia numa ciência matemática. Só que a astrologia não é uma ciência matemática, uma vez que nós estamos reagindo a esses efeitos. Não é assim que acontece? A física não é uma ciência tão exata quanto a matemática. Quando você liga um fogão, por exemplo, você liga lá
uma panela no fogo, a água não ferve no primeiro momento. A curva de temperatura se desloca. E nem ela cai de temperatura quando você desliga o fogo, não é isso? Por isso que os picos de calor do sol vão acontecer aqui, por volta de 2 horas da tarde, e não exatamente ao meio-dia, não é isso? Então, nós não podemos aplicar de maneira rígida a matemática e a astrologia, certo? Então, com isso surgiram vários sistemas de casas, por exemplo, que é o que a gente conhece, que todo mundo fica discutindo, qual é o sistema melhor, qual é pior. Eles estavam, eu comprei um livro do Ives Christian, que foi um estudioso muito profundo desse processo, e ele diz que a causa original, por que os astrólogos criaram vários sistemas de casa? Porque eles acreditavam que os outros sistemas não funcionavam por causa da astrologia? Não, eles criaram teorias matemáticas. A finalidade era criar teorias matemáticas, apenas isso. Existia um processo histórico que estava por trás da astrologia. Se a gente não entende isso, fica realmente complicado, entenderam? Então, aí um vai dizer, não, olha, não é exatamente um ano, é 1 ano e 5 dias, e não é exatamente um grau, é um grau médio. Então, tem aí várias formas de converter esse arco, cuja finalidade é tentar acertar até o dia, e quiçá até a hora que as coisas vão acontecer. Na introdução do Tetrabiblos, do Cláudio Ptolomeu, ele diz assim, não considereis este livro ou essa ciência como uma ciência exata. Ela é uma ciência divina e perfeita. Porém, vocês não devem considerar a astrologia como as tendências que falam no meu outro livro, ou seja, o Almagesto, que era um livro de matemática, pois ela estuda a relação natural das coisas, e o homem nem sempre responde aos impulsos cósmicos de forma matemática. Estão entendendo o que acontece? Por isso que, o quê? Aquele bamboleio, aquela oscilação em torno do ponto acontece. Em astrologia tudo tem órbita, não é isso? Tudo tem uma tolerância onde você deve esperar um efeito. Então, a postura muito rígida, em relação inclusive a essas conversões, criou várias maneiras de você, digamos, reclassificar. Então, qual desses métodos? Vou usar o método de Naibod, vou usar o método de Ptolomeu, vou usar o método de Regiomontano? Não. Você vai usar o bom senso, que é o melhor método de todos. Né? Por que esses caras faziam isso? Eles estavam querendo acertar o dia. Dá para acertar o dia? Isso é ilusão. Quem falar isso, não, fulano acertava até o dia. Mentira. Nunca existiu nenhum astrólogo que acerta até o dia que as coisas vão acontecer. Né? Isso está para nascer. Bom, então, consequentemente, essas várias formas de divisão, né, de tempo de conversão de arco, né, elas vão variar, algumas vão dar diferenças, essas diferenças vocês vão encontrar em computadores, às vezes de data, né, de posições, por causa disso, e também alguns métodos de dirigir também são um pouco diferentes, por causa desta necessidade, né, da necessidade de se acertar o dia que as coisas vão acontecer. Bom, direções primárias, portanto, têm órbitas. Segundo Henri Bouchon, de 6 meses, no mínimo, até 1 ano. Então, não é para você acertar o dia. Se usava a revolução solar para se saber qual dos 3 anos de efeito de uma direção aconteceria o fenômeno. Quer dizer, uma direção dura até 3 anos, 1 ano e meio antes, 1 ano e meio depois, como nas direções secundárias básicas, não é isso? Tá? Então, nós vamos ter uma órbita aí. Tá ok? Bom, uma outra questão importante, as direções acontecem sempre em cima de quem? De Sol, da Lua, do Ascendente e do MC. Né? São as principais direções. As direções de Marte sobre Plutão, sobre Júpiter e sobre Netuno também são direções interessantes. Mas, em primeiro lugar, deve-se observar as direções que acontecem, ou seja, os movimentos dos planetas em relação aos luminares e aos ângulos. Tá ok? Bom, para entender primário, a gente precisa saber o conceito de significador. Né? O significador seria qualquer elemento de um mapa natal que revele uma natureza de um assunto específico. Por exemplo, Vênus seria significador natural de prazeres, de afetividade, de um período positivo, por exemplo. Ok? Saturno, preocupação, etc, etc. Não importa onde ele esteja. Esse é que é o problema. Às vezes a gente tenta forçar a interpretação no mapa natal, nas direções, né? Então a pessoa, por exemplo, às vezes está com a Lua na 2 enquadrada com Vênus. Então a pessoa pensa assim, eu vou perder dinheiro por causa da pessoa com a qual eu estou me relacionando. Está entendendo isso? E não é por aí. Não tem nada a ver. Uma coisa é a direção sobre o planeta. Ele tem o quê? O seu significado natural. Vênus pode estar onde for. As direções que vão acontecer sobre Vênus
terão uma relação com as questões pertinentes a Vênus. Perfeito? Ok? Essa é a primeira classificação. A segunda classificação é o chamado significado mundano. Ou seja, se um planeta estiver na sétima, por exemplo, Netuno não é significador natural de casamento e nem sociedade. Mas se ele estiver na sétima casa, ele vai passar a ser apenas naquele mapa. Então, você pode dirigir o MC ou o planeta na direção do MC e considerar esse planeta como significador, porque somente neste caso ele o será. E o terceiro é o chamado regente. Por exemplo, neste caso, Vênus seria um regente da sétima. Então, se você quer ver sobre os assuntos do casamento, afetividade, você vai ver Vênus, significador natural, não importa onde ele esteja, planetas na sétima e o regente da sétima. Dentro da hierarquia, o primeiro vem o significado natural, em segundo, o significado mundano e, por último, quem? O regente. Tá? O planeta que está domiciliado ele é mais importante do que o regente. Ou seja, Vênus é mais significador da quinta do que da sétima, segundo Morin. E isso realmente se mostrou verdadeiro. Bom, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Yara, você pode ir para o próximo? Isso, também. Bom, vamos lá. Casamento. Eu vou dar algumas direções simples, tá? Para vocês entenderem. Nunca usem somente direções primárias. Usem vários métodos diferentes e vejam se aquele assunto, como é que ele aparece nas várias direções. Se todas elas aparecerem de maneira muito forte, julgue se o assunto está muito em evidência dessa maneira. Se ele aparece apenas em um método, veja que método é. Perceberam? E segurem um pouco a interpretação, porque o grau de certeza vai diminuindo, certo? Mas se você tem vários métodos diferentes, todos eles estão indicando a mesma coisa, então o grau de certeza ele vai aumentando, tá bom? Bom, então casamento, maio de 56, direção novembro de 55, ou seja, um erro de 6 meses entre a direção e o dado da progressão. No caso, Netuno, tá? Fez um movimento direto, tá? No caso, e o seu movimento direto ele vem para a sexta casa, tá? Atingiu a cúspide da sexta, fazendo um trígono com o MC. Quando você dirige o significador ao ângulo, aquele assunto fica em evidência. Então, Netuno veio para a ponta da sexta. Por que eu estou usando Netuno? Porque ele está na sétima. Senão não poderia usar. Perceberam? Os significadores, eles são nítidos. Você não pode ficar, digamos assim, casou, estava com direção de Saturno. Tá certo, casamento é responsabilidade e tal, tudo bem. Urano, tudo bem, estava com direção de Urano, tá certo, ele se independeu da família. Então, Netuno, bom, ele estava apaixonado, estava iludido, vai ver que não encontrou o grande amor da vida dele, não é assim? Lua, tá certo, ele casou por causa da família, tá vendo? Que ele constituiu uma família. Mercúrio, tá certo, Mercúrio também, porque ele tem com quem conversar agora, mas a mulher, antigamente não tinha. Dessa maneira, a gente começa o quê? A atribuir aos significadores coisas que eles não são. Morgan, essa semana teve uma moça que diz assim, às vezes eu acho ridículo o Morgan, porque ele fala coisas tão óbvias, que eu fico até com raiva dele, porque é o óbvio. Bom, mas é óbvio para você agora. Porque, lógico, ele falou, antes dele ter falado, não era óbvio. Ele diz assim, cada planeta significa uma coisa específica, atribuída a ele. Você pode ter 2 planetas que se pareçam, se assemelhem, mas cada planeta tem uma natureza própria. Ou seja, você não pode atribuir a um planeta uma natureza que não é dele. Estão entendendo? A menos que ele assuma uma posição mundana. Ok? Somente nesse caso se pode fazer isso. Bom, senão fica um jogo de imaginação, né? Um jogo de divertimento. Você acha tudo no mapa natal, tudo quanto é coisa você inventa lá. Quando tem uma desgraça, já, cadê o Plutão? Onde é que ele está? Coitado, você sempre paga o papo, né? Ele e o Saturno sempre pagam o papo. Bom, depois ele se separa, casa pela segunda vez, em dezembro de 65. A distância entre o arco de direção, que eu vou mostrar para vocês, é de 7 meses, tá? Existe um erro de 7 meses no caso. Vênus no movimento converso, tá? Fazendo um sexto com o Sol. Então eu dirigi Vênus para a posição do Sol. Ok? Sempre você movimenta os planetas ou em relação aos ângulos ou em relação aos luminares. Tá?
3. Aprovação num concurso importante. Mercúrio, direto na ponta da 3, né? E sexto com ascendente. Dá uma precisão aí de 1 mês entre o arco de direção e a posição. Cirurgia, Sol, movimento converso, conjunção com Marte. Tá? Estudos de astrologia, Sol se deslocando no movimento direto em conjunção com Urano na terceira. Ok? Isso aí dá um erro de 3 meses, mais ou menos. Nascimento do primeiro filho, Sol no movimento direto, em sexto com Plutão na quinta. Sacaram? É só movimentar ou o Sol, ou a Lua, ou os ângulos em relação aos significadores. Ou colocar os significadores em relação a esses 4 pontos básicos. Não fiquem procurando Mercúrio com Júpiter, com Netuno, com Plutão, com Quirón. Não façam isso porque vocês vão se perder. São direções de segunda linha, digamos assim, em termos de importância. Às vezes é por causa disso que a gente se embanana. A gente inverte a hierarquia e passa a achar que um adjetivo ou que uma vírgula é mais importante do que o sujeito, o verbo e o predicado, certo? Acho que a gente tem que prestar atenção na coisa. Então, nascimento do primeiro filho e nascimento do segundo. O Sol no movimento converso em exata conjunção com Vênus. Dá uma diferença de 3 meses entre o cálculo estabelecido por Ptolomeu e a data do acontecimento. Tá? Vamos lá, Yara, próximo. Bom, nesse caso aí, uma cirurgia bem sucedida, uma ponte de safena, tá? Plutão no movimento direto, na 11, em sexto com o Sol. Ele é significador aqui natural, ele está entre a 11 e aliás, entre a 12 e a primeira, o significador natural de prudência de saúde, de transplantes, essa coisa de tirar pedaço daqui, põe para lá, né? Aborto é muito comum, transplante de córnea, é muito comum. No caso, um sexto, um ângulo harmônico. Próximo mapa, Yara. Nascimento de filho, Vênus na ponta da quinta. MC dirigido para a ponta da 9, mais um trígono com Vênus, exato. A diferença dá 2 meses entre o arco de direção e o acontecimento. Tá? O anterior, 7 meses. Próximo, Yara, por favor. Urano, entre a 8 e a oitava, mapa da Marilyn Monroe, tá? Tem Marte e Urano aqui na oitava casa. Urano, significador natural do assunto morte, no caso dela. Tá? Urano no movimento converso, quadratura com MC, oposição com ascendente. Ou seja, bastou você calcular o H do planeta, foi o suficiente. Tá? Porque elas são bem simples de serem calculadas quando você entende. Até você entender, elas são um pouco complicadas. Né? Daí tem alguns alunos que estão fazendo esse curso e já cortaram até bolo de que eu acabei de dar a parte toda de fundamentação, cálculo. Levaram topo, foi uma beleza, eu me dei bem nessa. Pronto. Bom, uma outra direção. Vênus, no caso, tá? Significadora natural do assunto filhos, tá? Ele é um significador natural, tanto Vênus quanto Lua. Lua, no caso, no movimento direto, ou seja, no movimento no sentido de rotação, né? Que ela vai cumprir esse movimento aqui, em sexto com Vênus. Radical, significador do assunto, diferença, 8 meses. E um aborto, último caso, antes de falar do Brasil, um aborto, no caso, Saturno no movimento direto, quadratura com Lua, significador natural do assunto, na quinta. Tá? Inclusive, ela teve 2 abortos no período dessa direção. Ok? Diferença, 3 meses de erro de cálculo de uma coisa para outra. Próximo, Yara. Eu queria destacar, no caso do Brasil, esse é um mapa do Brasil, e que eu utilizo, tá, apesar de toda a polêmica em torno disso, mas, no caso, os 2 incêndios do Andraus contra o Joel mantiveram uma relação muito interessante com as direções primárias. Nesse caso, Marte, né, no movimento, né, direto, em conjunção com a Lua. Ou seja, Lua seria, digamos, o ativador. Ele é sempre o elemento neutro. Lua, Sol, ascendente, MC são sempre os elementos neutros. A direção, por exemplo, se você mandar Saturno para cima do ascendente, você vai perceber a natureza de Saturno. Certo? Como no mapa natal, como é que vocês interpretam, sei lá,
Lua em conjunção com Marte. A pessoa é brava, energética, nervosa, ou seja, você está analisando a interferência de Marte sobre a Lua, não é isso? Então, o Sol, Lua, ascendente e você sempre recebem essas interferências e as assimilam. No caso, tanto no Andraus, dá uma diferença de 6 meses, Marte dirigido para cima da Lua, quanto a Lua no movimento, também converte em conjunção com Marte, no caso, o Joelma. Então, tem uma diferença aí de 6 meses para os dois eventos, tá? Muito bem. E uma direção também interessante foi o impeachment do Collor, não é isso? Com o movimento de Saturno, no movimento direto, tá? Aqui, em conjunção com a 10ª casa do Brasil, 3 meses de diferença entre o arco de direção e o acontecimento. Bom, então aqui eu dei alguns exemplos bem simples de como as direções podem acontecer, tá? Agora, próximo. Bom, aqui tem um sistema integrado aí de previsões. Você tem as direções básicas, aqui as direções lunares e aqui os trânsitos. O ideal é que você veja, por exemplo, em cada uma dessas técnicas, a presença daqueles significadores. Grandes conjunções, análise da revolução solar, as lunações, etc, etc. Eu aconselho vocês, no caso, a usarem vários sistemas diferentes, né, dos métodos astronômicos, né, a gente tem que se certificar se o método é astronômico ou não, isso é importante, porque senão a gente não está praticando uma astrologia natural, não é isso? A gente está praticando uma astrologia sobrenatural. Então, eu acho que a gente... existem posturas, né? A gente tem que respeitar as pessoas que fazem o nosso trabalho, mas se você pegar os mais clássicos, Ptolomeu e tal, eles são mais, digamos, mecânicos, né? Entendiam essa relação de uma forma mais natural, ou talvez controlada. Então, isso é uma forma. Para se trabalhar com primárias, tenham essa postura, porque eu acho que é a postura mais sensata, como o próprio Facciolo disse, profundo respeito, né, pelaquilo que se cuidado. Não é encarar, então tudo que tiver escrito em livro antigo é perfeito, não é nada disso, tem um monte de bobagem, né, porque ao longo do tempo as pessoas vão montando teorias, as teorias vão sendo afirmadas ou caídas. É assim que se produz conhecimento, não é verdade? Então não é, vou ali, tudo que tiver escrito ali, não é. Mas a gente entender que o que está sendo falado ali é muito realmente importante, muitas vezes fruto de anos, 30, 40 anos de práticas, de estudos, e quando a gente começa a ver a o preparo desses astrólogos antigos, a gente vê que nós não conhecemos nada, não conhecemos nada das coisas que precisaríamos conhecer para poder estar praticando, digamos, uma astrologia de boa qualidade, tá? Conclusão, eu acho que vale a pena, para aquelas pessoas que queiram estudar direções primárias, eu acho que é um campo extremamente vasto de pesquisa, existe poucas obras escritas a respeito, que estão aí disponíveis, na mão, vamos dizer assim, para estudo, mas eu acho que realmente vale muito a pena. Todas as pessoas que eu ensinei essa técnica, que na verdade não é minha, é uma técnica clássica, lógico, acho que a gente tem que estudar muito antes de inventar alguma coisa, né? Tem pessoas que falam, mas você não vai inventar nada, se você não tem uma técnica, eu não. Muito pelo contrário, acho que primeiro eu quero aprender tudo aquilo que, né, foi falado da tradição, estudar aí talvez mais uns 30 anos, 20 anos, para me aventurar a possibilidade de escrever alguma coisa que não seja aquilo que os outros já escreveram, né? Porque também escrever mais um livro de astrologia que fale tudo que os outros falam, acho que não tem muito sentido, né? Bom, então seria isso. Nós temos que entender que desde o mapa natal até os trânsitos, digamos assim, nós temos essa hierarquia de direções, tá? Os fatos mais significativos vão acontecendo mais próximos do radical, próximos das primárias, quer dizer, quanto menos você se distanciar, mais aqueles efeitos vão ser significativos, ok? Isso significa que os trânsitos, as direções primárias, elas podem ser muito ineficientes para você prever pequenas coisas que estão acontecendo. Você teve um problema com o inquilino do apartamento, você teve um problema de vazamento do banheiro no andar de baixo, aqueles problemas assim, que ficam um mês, às vezes 2 meses enchendo, é isso? O caseiro do sítio que foi embora, roubou todo o pomar de mexerica, assim, esse negócio. Então, esses problemas corriqueiros, gente, que você vai ter aquele problema e depois ele vai embora, vocês não vão ter nas previsões. Aí vocês vão dizer, tá vendo? Não funciona. Então,
Então, não é que não funciona. Depende do que você investiga. Se há um acontecimento significativo, ele tende a aparecer mais no método do que no outro. Tudo bem? Seria análogo a você, por exemplo, eu estou aqui nesse instante, então eu estou vendo um alto grau de detalhes. Né? Eu estou vendo a cor das roupas de vocês, eu estou vendo os detalhes dessa sala. Okay? Mas eu não estou, por exemplo, tendo consciência do que está acontecendo ao redor, por exemplo, do SESC. Se eu subir num helicóptero, uma coisa de uns 10 metros, 15 metros, eu vou ter uma visão mais abrangente, mas vou começar a perder os detalhes, não é isso? Eu vou ter uma certa dificuldade para enxergar os detalhes. Se eu subir uns 200 metros, eu vou perder completamente. E vocês todos vão passar a se tornar o quê? Um ponto minúsculo para mim. Então eu não vou conseguir mais discernir. Mas em compensação, eu vou perceber as ruas mais importantes do SESC, onde está tendo tráfico, não é isso? Onde está vendo, digamos, de que lado está o mar, por exemplo, não é isso? Agora, se eu subir uns 20 quilômetros, talvez eu enxergue, né, a cidade de São Paulo, né, assim. Então, depende do quê? Depende da referência que você quer usar. Se você quer analisar grandes acontecimentos, não vai usar a direção, não vai usar trânsito, certo? Cuidado com aquelas interpretações. A pessoa se matou porque o Sol estava transitando em posição com ascendente, então, o Sol é a dignidade, o ascendente, então, é a pessoa, então, é indignidade. Né? Isso é um pouco... Se fosse assim, a gente tinha que morrer uma vez por ano, porque o Sol transita uma vez. É verdade. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, só para ficar esclarecido. Muito bem, agora eu vou abrir, eu não sei nem quanto tempo eu tenho ainda, para algumas perguntas, tá? Fala, Hanna. Quando você falou, plano tinha isso, dentro de 3 meses, 2 meses, você estava usando as direções mundanas, as direções com os polos, as direções zodiacais. Você poderia explicar um pouco na parte de interpretação? Muito bem, ó. As direções mundanas, elas foram criadas por Cláudio de Ptolomeu, tá? Direções mundanas. É a técnica mais antiga e mais clássica. Foi criada no século II depois de Cristo. Um outro método, o método das direções mundanas, se baseia no movimento dos planetas espontaneamente, levando em consideração as suas declinações e os seus arcos. Certo? Então, quem se movimenta em semiarco são os planetas. O método zodiacal, em alguns autores se comenta que o próprio Ptolomeu aventurou a possibilidade, ele não leva em consideração o movimento do planeta em si, mas ele leva em consideração o movimento do zodíaco. Então, se o planeta está a 2 de Capricórnio, então é o semiarco que o 2 de Capricórnio faz, e não o planeta. Então, existe uma pequena diferença, digamos, dependendo da declinação, da latitude do planeta, vai dar, na hora que você calcula, um valor, às vezes 2 meses para frente, às vezes 2, 3 meses para trás, entenderam o que acontece? Então, Ptolomeu não tinha muito certo qual dos 2 métodos era mais interessante. E o Regiomontanus, isso já no século XVI, resolveu, o nome dele era Johann Miller, tá? Um alemão, e ele resolveu fazer um estudo, tá, profundo sobre a obra dos clássicos, inclusive Cláudio Ptolomeu, traduziu o Tetrabíblios, corrigiu, inclusive, o Almagesto, o Tetrabíblios, e resolveu criar um sistema de previsão chamado método dos polos. Tá? Era uma teoria de direções primárias para se tentar, digamos, resolver o problema da datação em astrologia, porque o problema era qual o método para acertar com maior precisão, tá certo? Mas aí sim a gente se esquece de um ponto importante, né? Que é a questão da reação, não é isso? Quando a gente fica predisposto, quando uma pessoa fica predisposta à gravidez, ela tem um período, isso? Ela não é um instante específico, ela tem um período onde aquilo acontece, por exemplo, uma estação do ano, ela vai acontecendo. Então, no caso, Ana, a direção que eu uso inclusive, que é a que o Gouchon coloca, que é a dos semiarcos, tá? Mesmo porque, Ana, alguns métodos, por exemplo, tanto o polos, quanto o zodiacal, quanto dos semiarcos, eles dão os mesmos valores quando você os dirige ao MC, por exemplo. Então, em alguns casos, eles dão valores diferentes, em outros casos, eles dão valores muito exatos. Tá? Vocês vão encontrar, principalmente em versão antiga do Vega, tá? Quem tem Vega 4 ponto alguma coisa, a primeira versão que saiu do Vega, havia um erro ali na parte de cálculo das direções primárias. Tá? Então, por isso que às vezes vocês vão encontrar 5 anos, 6 anos de erro.
entre uma direção e a outra. Mas isso já foi, felizmente, corrigido e a gente já pode ter essa informação. Então, seriam as direções pelos métodos dos semiarcos, tá? Que é o mais interessante. Morin preferia o método dos polos pelo respeito, pelo digamos, a bola que ele dava para o Regiomontanus. O Regiomontanus foi super importante, ele tinha esse nome por causa que ele nasceu em Monte Régio, depois o nome latinizado ficou Regiomontanus, tá? Que é o nome latinizado. E ele ficou famoso pelos inúmeros cálculos que ele fez aperfeiçoando o sistema. Quer dizer, na verdade, ele era mais matemático do que necessariamente astrólogo, tá certo? Tem essa diferença aí. Ele aperfeiçoou muitos cálculos de latitudes e longitudes que permitiram, inclusive, o Colombo chegar aqui nas Américas. Tá bom? Respondi isso, pergunta? Alguém? A Rana Culosa, viram? Já perceberam, né? Alguém? Pega um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Ficou... Você fala, tem uma avaliação meio de 7 meses, 3 meses, e com isso você faz a retificação de hora. Você pode fazer a retificação de hora através desse processo. Tá? O grande problema, sabe o que é? É o seguinte, como você trabalha com Sol e com Lua, se você não mudar de semiarco, volta o mapa um pouquinho, olha. Se o movimento que você está calculando não muda de semiarco, pouco vai importar se você mudar a hora. Entendeu? Porque as direções que vão sofrer interferência são as direções com ascendente e com LC. Agora, pasme você, 80% das direções acontecem com o Sol e com a Lua. Ou seja, o que significa? As direções primárias são mais dóceis para você trabalhar quando você não tem uma hora correta. É o contrário do que muita gente pode imaginar. A gente pensa, poxa, são 4 minutos, é um ano, então, nossa senhora, vai... Né? Se tiver errado, mas não é isso, tá? Se você falar assim, tudo bem, tiver errado 4 minutos, então na hora que você calcula o movimento desse planeta em relação a MC, ele pode dar erro, certo? Mas se você o dirigir por exemplo, no caso, Júpiter para a Lua, se a hora não for mudada o suficiente para Júpiter mudar de semiarco, tanto vai fazer. Ele vai continuar mostrando a mesma posição. Como em, digamos, em secundárias, você tem 2 ângulos, você tem o ascendente e o MC, e mais o Sol nas direções básicas, não é isso? Você tem 3 ângulos. Se você perder 2, é complicado se a hora estiver errada, concorda? Em primárias, você tem 4. Desses 4, 2 não dependem muito da questão da hora. Inclusive, o Inigo Shaw, nesse livro, fala isso. Ele fala da questão da inexatidão da hora, ele foi um profundo estudioso do assunto, tá? Eu não estou falando isso de achômetros, eu estou falando isso porque eu estou me apoiando em cima de um monte de gente que estudou seriamente o assunto. E é verdadeiro, tá? O que ele coloca. Quer dizer, a questão da hora você pode corrigir, mas é mais difícil corrigir por primárias porque, digamos, ela naturalmente, muitas vezes acontece em cima do Sol e com a Lua, que se não mudarem de semiarco, veja bem, vão independer. É como direção de Sol, né? Se você tem um Sol progredido, que faz aspecto com Vênus, né? Ok? Tanto faz se você aumentar a hora, diminuir a hora, vai acontecer do mesmo jeito. Se aumentar 20 minutos, 30 minutos, o Sol vai continuar em conjunção. Meia hora, 1 hora, 2 horas, o Sol vai continuar em conjunção com isso, que às vezes complica na hora de corrigir a hora de nascimento. Você tem 15 dados, os 15 batem com o Sol. Quer dizer, você realmente não vai ter condição de dizer a hora está correta. Tem muita gente que acha isso. Se deu tudo com o Sol, então é porque a hora está correta. E é uma ilusão, não é? Isso a gente pode concluir que se deu tudo com o Sol, o promissor Sol das secundárias é muito bom. Então a questão da hora, a gente tem que desencanar um pouquinho com relação à hora de nascimento. É que esse virou um dos estigmas da astrologia, um dos grandes dogmas. Né? A astrologia tem uma série deles. Esse é a questão da hora de nascimento. Né? Se fala muita coisa a respeito, às vezes se exagera de maneira excessiva, mas é até compreensível, né? Porque isso requer um grau de conhecimento, você tem que estudar muito para entender isso, tá bom? E é muito interessante quando você vai estudando, refletindo, e você vê que as ideias que você tem vão sendo confirmadas por pessoas super sérias. É um sentimento de gratidão muito legal. O que o Fatiolo comentou, né, das pesquisas dele sobre acidentes aéreos, que ele viu depois, uma pesquisa de um outro japonês, isso é maravilhoso. Né? Significa que a gente está indo no caminho certo. Tá bom? Mais alguém? Hanna, vamos lá, última pergunta, que o Jorge está nem cobrando horário.
Quando você falou do aspecto aplicativo, pode ser daqui a 6 anos, por exemplo? Isso. Quando o aspecto é separativo, a pessoa não tem energia incorporada, não acontece nada com 6 anos? Não, não é isso. No movimento separativo, você vai entender que a direção vai se formar no movimento converso, às vezes. Porque a relação do aplicativo e separativo depende da situação. Por exemplo, vê, o Sol, ele está 2 separativo com a Lua. Né? 2 separativo com a Lua. Significa que a Lua, olha aqui, ó, a Lua está a 4 de touro, 4,40, praticamente 5, e o Sol está 3. Então a Lua está 2 graus à frente do Sol, certo? Por isso que o aspecto é separativo, porque o planeta mais rápido está se distanciando do mais lento, na hora do instante do nascimento. O que vai acontecer? A Lua, no movimento direto, vai fazer conjunção com o Sol. Em secundária, o que vai acontecer? A Lua, no movimento, digamos, de novo movimento pré-natal, vai fazer uma conjunção com o Sol exata com 2 meses, certo? 2 meses ela vai pegar Lua em conjunção com o Sol. Não é isso? Vai acontecer? Experimentem fazer isso. Peguem todos os aspectos de um mapa natal que estão aqui nessa grade, envolvendo o Sol e a Lua, e as primeiras progressões para os primeiros 10 anos. O que você vai ter é exatamente as previsões para os primeiros 10, 12 anos. Estão aqui, ó, nessa grade. Tá? Ok? Entendeu? Então, essa questão do aplicativo e do separativo depende dessa questão. Tá? Eu não tenho encontrado muita diferença entre o movimento pré-natal e o movimento progredido, a ponto de dizer, o movimento pré-natal você não pode evitar, movimento progredido você pode evitar. Porque muitos acidentes, por exemplo, que eu investiguei, com lua pré-natal, se diria assim, irão bater na pessoa, o carro, entrará um caminhão em cima da pessoa, pré-natal, não é isso? E a pessoa que bateu, ela que bateu a 150 km num poste. A gente não pode dizer que o poste entrou na frente, certo? Então, lua pré-natal, um caso, por exemplo, um outro caso aqui, entre inúmeros que eu já vi, a lua progredida, quadrado Plutão, a pessoa, ela provoca o aborto. Ou lua pré-natal, quadrado Plutão, o aborto acontece espontaneamente. Eu já vi casos assim que não, a pessoa tentou 2 vezes, abortou espontaneamente as 2 vezes, queria ter o filho, uma com a progredida, outra com a pré-natal. Então, me parece que essa ideia, ela é mais analógica do que prática. A gente precisa tomar um pouco cuidado com a analogia, não é isso? Se, por exemplo, Jung faz uma analogia, o dia é análogo ao consciente e a noite é análoga ao consciente, ele está usando um exemplo da natureza para que a gente entenda o que ele quer dizer, não é isso? Mas aí a gente dizer, todos os planetas que estão acima do horizonte, a pessoa tem consciência, e tudo que está abaixo a pessoa não tem, é botar na boca do Jung uma coisa que ele não disse. Estão entendendo? Porque ele se referiu ao dia e à noite apenas como uma alegoria para que a gente entendesse essa questão. Mas ele não chegou a fazer uma pesquisa, olha, peguei 200 mapas, agora descobri que todo mundo que tem planeta acima do horizonte, ele é consciente daquilo. Tá bom? Bom, vamos lá. Última pergunta, Jorge, pode? Tem 10 minutos de café, agora terá 5. Tá bom, então vocês irão perder o café. E a questão dos pontos médios? Bom, no caso, as direções, vamos dizer assim, os pontos médios seriam uma coisa secundária, não direção secundária, né? Seria uma coisa de segunda classe na hora de a gente trabalhar a questão da predição. O ideal é que você fique em cima dos aspectos mesmo. Porque se a gente começa a abusar, às vezes fica assim, não encontrou o aspecto, aí vai para o ponto médio. Não encontrou o ponto médio, aí encontra o astício. Não encontrou o astício, vai para o... Está entendendo? Aí chega numa hora que, olha, porque o regente do dispositor do anareta que está fazendo isso, aí o Morvan, ele comete alguns abusos nesse sentido, exatamente porque eu acho que ele ficou tão fascinado com aquilo que ele descobriu, que ele comete alguns abusos, né? Quando ele quer justificar uma coisa, ele vai buscar ela aonde ela estiver. Então, eu acho que, no caso dos pontos médios, só devem ser usados com muito critério, e se você não encontrou indícios claros das direções, tá? Eu, particularmente, nunca precisei usar pontos médios com as direções. Elas são muito simples, muito espontâneas de você trabalhar. Tá bom? Bom, um último comentário a respeito dos métodos das direções. Quem depois quiser informação sobre isso, eu sou do Centro de Pesquisas Astrológicas Hermes, tem um boletim da escola, tem um catálogo dos cursos da escola a respeito do currículo todo que se estuda em direções primárias. E também quem quiser depois uma xerox desse material do Alexander Gunstein sobre o zodíaco, eu acho que vale a pena, porque
é um astrônomo, um historiador, um professor de história da ciência, tá? Não é um astrólogo, que afirma que o zodíaco nada tem a ver com os bichos, que o zodíaco verdadeiro é o zodíaco baseado no caminho do Sol na esfera celeste. Quem quiser, depois eu tenho a revista, posso xerocar para vocês, não tem problema. Eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, melhor para nós, né? Astrólogos. Muito obrigada pela pergunta.